Bom, me chamo Henrique, vou apresentar aqui o primeiro trabalho de pesquisa operacional. E o artigo que eu vou apresentar vai ser o Optimal Management of Solid Waste in Smart Cities Using Internet of Things, escrito por esses 4 autores e publicado em janeiro de 2020. E qual é o lance do artigo? O artigo tenta implementar lixeiras inteligentes e a partir das informações obtidas por essas lixeiras inteligentes, ele propõe um algoritmo genético que vai calcular a melhor rota por essas lixeiras, para tentar otimizar a coleta de lixo e assim reduzir custos, reduzir poluição, enfim, melhorar a eficiência da coleta de lixo. E bom, eles usaram como modelo a cidade de Islamabad, capital do Paquistão, e o que fizeram foi o seguinte: para melhor otimizar, eles diminuíram a cidade em clusters de lixeiras, em clusters menores de lixeiras, enfim, dividiram em subgrupos. E aí, para definir a ordem desses clusters, meio que a urgência de o quão cheio estão as lixeiras, eles definiram um parâmetro que eles chamaram de Optimal Parameter, ou OPAR. E aí, a partir desse parâmetro, é organizada a ordem de atendimento dos clusters. Aqui a gente tem o parâmetro, que é bem simples, é basicamente a quantidade de lixo dividido pelo custo, que seria a gasolina para chegar até ele, a quantidade de lixo como se fosse um lucro, eles estão chamando de income. E aí depois que eles calculam esse parâmetro de cada, eles meio que fazem uma soma e calculam quão valioso, mais ou menos, é cada cluster, colocam numa ordem de importância e a partir disso definem uma fila de clusters de lixeira para enviarem os caminhões, E aí, depois que calcularam essa ordem de importância, eles vão pegar esses dados e dar para o algoritmo genético que vai calcular a melhor rota para cada cluster. E aí, o algoritmo genético a gente vai ver com mais detalhes, mas ele cria uma primeira geração aleatória e aí calcula o fitness. Nesse caso, o fitness vai ser a distância percorrida pelos caminhões. Quem conseguir uma distância menor vai ter um fitness melhor avaliado. E a partir daí vai selecionar os melhores candidatos, vai passar por mutação, vai gerar a próxima geração, enfim, vai repetir o processo até que se alcance a condição de parada. No caso aqui, eu acho que a condição que ele impõe é o máximo de gerações possíveis. E, bom, aqui a gente tem o algoritmo, eles chamam de MITRA no texto, que é um diminutivo para Multiple Trucks Routing Algorithm. E aí eles dão algumas informações de entrada, que são os jobs, seriam as informações das lixeiras, CDA é a central, a localização central, esse landfill é a localização de lugares onde os caminhões podem depositar quando eles estiverem cheios, e number of trucks é o número de caminhões, Aí, bom, aqui é o seguinte: eles iniciam e aí constroem a rota de caminhões, pegam dada a entrada dos números de caminhões, eles simplesmente alocam os parâmetros aí e criam a frota. Depois faz um processo similar com as tarefas, eles simplesmente pegam as dados que foram dados como entrada, alocam as informações para organizar. Ali eles calculam, na linha 20, eles calculam o OPAR, o parâmetro de cada lixeira, cada tarefa que eles precisam fazer. Aí depois que já estabeleceu a frota e os trabalhos que precisam ser feitos, na linha 24, ele ordena pelo OPAR. E aí, quando você já tem tudo nos conformes, já tem a ordem certinha de quais clusters vão ser atendidos, você entrega esses dados para o algoritmo genético. Aqui é só a função de cálculo do parâmetro, que é basicamente aquela fórmula que a gente viu, Ele bota o que seria o lucro,
trip size dividido pela distância que está da central lá. É basicamente aquela fórmula que a gente já tinha visto, né? O lucro seria a quantidade de lixo, o custo seria o custo gasto até lá. E aqui a gente tem o algoritmo genético, que é o nosso foco aqui, né? Primeiramente ele cria a primeira geração, gera a primeira população, a gente vai ver o algoritmo depois. A primeira é criada aleatoriamente, e aí depois ele começa um loop de 1 até o número máximo de gerações. E aí começa aquele processo, ele pega o melhor indivíduo, né, avaliando o fitness, que o fitness é dado pela distância percorrida dos caminhões, né, quem tiver a menor distância é mais apropriado. E aí depois ele guarda o indivíduo mais apropriado e começa o processo de evolução. E aí, de 1 até o tamanho da população, ele vai fazer esse loop para evoluir a população. Eu esqueci de dizer ali na linha 6 que ele usa do elitismo, né? Então ele vai separar sempre o melhor indivíduo. Bom, aí voltando para o processo de evolução, ele usa do torneio, que ele separa em 2 grupos, e aí usa desses 2 grupos para fazer o crossover. Nesse crossover ele vai gerar novos indivíduos, né? Ali na linha 13, o new individual crossover, a partir de pegar partes de cada um dos genes dos componentes do grupo A e grupo B, que ele separou aleatoriamente no processo de torneio. E aí alguns desses novos indivíduos que foram gerados vão passar pelo processo de mutação. Aqui eu não coloquei no slide, mas ele usa uma taxa de mutação de 0.0015, né, que seria 0,15%, se eu não me engano. Eu não sei exatamente como ele chegou nesse valor, ele não deixa claro no artigo. Eu fiquei até interessado em saber, porque hoje uma menina estava apresentando trabalho e no artigo que ela estava apresentando, eles usavam uma mutação de 5%, né, que é bem diferente da mutação que eles usam aqui, que é de 0,15%. Eu fiquei curioso em saber como eles chegaram nesse valor de 0,15%, mas não diz no artigo. Não sei exatamente se foi a partir de teste ou algo empírico. Realmente não sei. Bom, feito o loop, você evoluiu, criou uma nova população, e aí você vai avaliar o fitness dessa população para descobrir qual é o indivíduo mais adaptado e vai comparar com o que você já tem. Se o novo foi melhor avaliado, né, tem um fitness melhor do que o que você já tinha, ele se torna o novo mais adaptado, e aí vai repetir o loop até chegar ao máximo de geração. Quando terminar o loop, ele vai retornar o indivíduo mais adaptado, que foi o que a gente conseguiu através de todas essas gerações aí, né? Ao fim das gerações a gente vai ter o melhor candidato. Aqui são os algoritmos para gerar a população e cromossomo. São simples, população de 1 até n. N, no caso, vai ser o número máximo de lixeiras, né? Que é dado como entrada. Ele vai gerar o cromossomo, né? Gerar o indivíduo, calcular o fitness do indivíduo e colocar o indivíduo no vetor de população. O cromossomo, ele vai ter 2 vetores, um com as lixeiras e outro com os caminhões. E basicamente o cromossomo vai ser um indivíduo com esses 2 vetores. Vai ficar mais claro nessa imagem aqui, que a gente tem uma ilustração de um cromossomo. E como funciona, né? Como eu falei, são 2 vetores, um com as identificações das lixeiras e outro com as identificações dos caminhões. E aí a lixeira correspondente ao caminhão vai ser atendida por aquele caminhão, né? O caminhão que tiver, por exemplo, a gente tem no que seria a posição 0 do vetor, o caminhão 1 atendendo a lixeira 2. Na posição 1 do vetor, o caminhão 1 atendendo a lixeira 4. Aqui nesse exemplo que ele deu, ele colocou como cada caminhão atendendo no máximo 5 lixeiras. E aí a gente ficou com esse esquema, né? Como a gente pode ver,
o caminhão 1 vai atender a lixeira 2, 4, 8, 11 e 5. O caminhão 2 vai atender a lixeira 1, 3, 9, 7 e 12. E o caminhão 3 vai atender a lixeira 10 e 6. Por isso fica esse esquema ali, né, do vetor de caminhão se correspondendo com o vetor das lixeiras. As 5 primeiras posições estão sendo atendidas pelo caminhão 1, as 5 segundas pelo caminhão 2 e as 2 últimas pelo caminhão 3. Bom, o resultado, ele só testou entre lixeiras tradicionais e lixeiras inteligentes, e o tempo médio teve um grande acréscimo de eficiência, né, como era de se esperar. O tempo médio anterior com as lixeiras tradicionais era de 5,6 horas e a distância média era de 344,3 km. Já com as lixeiras inteligentes propostas pelo artigo, o tempo médio cai para 4,365 horas e a distância média cai para 234,7 km. Bom, aqui na parte de resultados, é a parte que eu não gostei muito do artigo, porque ele só compara entre lixeiras tradicionais e lixeiras inteligentes, usando o mesmo algoritmo que ele propõe nos dois casos. Então o foco dele acaba sendo muito voltado para questão de internet das coisas, né? Tem bastantes outras informações no artigo sobre o lado mais internet das coisas, falando como eles modelaram as lixeiras e como eles modelaram o caminhão e a central, que eu não coloquei aqui na apresentação porque o nosso foco é o algoritmo genético. Mas eu fiquei sentindo falta nos resultados de comparar com outros algoritmos, porque além de propor as lixeiras inteligentes, eles também estão propondo esse algoritmo, né, do Mitra, que usa do algoritmo genético. E aí eu senti falta de resultado sobre o desempenho do algoritmo em si. Eles colocam só sobre comparando com o uso das lixeiras e o uso das lixeiras novas. E mesmo nesse sentido ele é meio pobre em questão de resultado. Não diz muito além disso. Achei um pouco fraco nesse sentido. Mas, por outro lado, eu gostei do artigo e achei que valeu a pena usar porque eu acho ele bem didático, né? Eu queria algo que fosse fácil de visualizar, fácil de entender, fácil de explicar. Eu acho que esse é um bom exemplo de uso de algoritmo genético e ajuda a entender o algoritmo genético, porque, vamos supor, na aula a gente estava vendo sobre clustering em grafo, e eu gosto bastante de trabalhar com grafo, já fiz outras matérias, mas é uma abstração maior da realidade, né? Mais um nível de abstração os grafos, e aqui é algo mais próximo, um problema que a gente consegue ver com muita facilidade, de lixo, da rota do caminhão. Acho que é muito fácil de visualizar, e nesse sentido eu acho que o artigo compõe bem o nosso objetivo aqui de apresentar o algoritmo genético, mas na parte do resultado deixa a desejar, né? Seria interessante que tivesse a comparação com outros algoritmos para a gente ter uma ideia de como esse algoritmo se sai. Aqui por fim eu coloquei a bibliografia, que eu já tinha até citado no começo, que é esse artigo de 2020, desses 4 autores. E bom, aqui eu encerro minha apresentação. Muito obrigado.